Você já ouviu alguém difamar outros de sofrerem de complexo de vira-latas só por reconhecerem as qualidades do capitalismo dos Estados Unidos? Pois é, essa acusação não passa de um truque retórico, cujo objetivo é desqualificar a pessoa do opositor pela incapacidade de refutar seus argumentos com base em fatos e lógica. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo: eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça. Mas por que será que quem defende o intervencionismo estatal teme tanto comparações com países capitalistas prósperos? Hoje, vamos desmontar esse espantalho e mostrar como essa falácia reflete a verdadeira raiz do atraso brasileiro. Fique até o final e descubra a manipulação por trás desse discurso. Se gostar deste vídeo, pense em colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e compartilhando com seus contatos, para que mais pessoas possam entender o impacto desse ensinamento. Se você gosta de conteúdo que desafia as narrativas tradicionais da cultura corrompida pela tradição secular católica, vamos juntos construir uma mentalidade que valorize o mérito, a liberdade e o progresso. Vamos ao assunto. Essa acusação funciona, metaforicamente, como um espantalho conveniente para os socialistas, desviando o foco do verdadeiro problema: a incapacidade do Brasil de adotar políticas eficazes que promovam liberdade econômica, segurança jurídica e prosperidade. Além disso, serve para dificultar a implementação das medidas corretas que possibilitariam o verdadeiro progresso. Para refutar a acusação de complexo de vira-latas, é essencial compreender a origem e a finalidade dessa metáfora, que, na verdade, não passa de um espantalho criado para os interesses dos socialistas. As palavras, de certa forma, são apenas recipientes que transmitem os significados atribuídos a elas. O termo vira-lata, por exemplo, pode assumir diferentes interpretações. Quem construiu essa questão? Quando essa questão se tornou importante? Ela se tornou importante para quem? Eu acho que é essa a pergunta que tem que ser feita. Em primeiro lugar, ela foi construída, foi colocada por intelectuais, por acadêmicos como Nina Rodrigues, Monteiro Lobato e outros pensadores que tentaram pensar o Brasil e que pensaram o Brasil não da forma como eles gostariam que fosse. Eles tiveram uma educação europeia, uma educação intelectualizada, tal, né? E eles não viam no povo daqui algo que fosse o reflexo do povo que eles admiravam. Começa aí o problema. Foi o filósofo Ortega y Gasset quem concluiu que o homem é o homem e a sua circunstância. Com isso, ele quis dizer que as condições que alguém encontra ao seu redor são determinantes para definir como essa pessoa age e também quais são as suas capacidades e limitações. Se vale para o individual, então também vale para o coletivo. Criticar o povo brasileiro é fácil. Difícil é encarar a sua circunstância. Inicialmente, essa expressão possuía um significado meramente factual. No entanto, no Brasil católico, especialmente entre os defensores da chamada justiça social cósmica católica, o sentido original foi distorcido para fins políticos. Quando um membro de um grupo começa a se destacar, seja na escola, no trabalho ou até na própria família, os outros podem tentar miná-lo de forma sutil. Diminuição das conquistas. Ah, mas ele só conseguiu isso porque teve ajuda. Boicote social. As pessoas começam a excluir, criar barreiras invisíveis, microagressões, pequenos comentários que plantam dúvidas e inseguranças. Quanto mais brilhante você for, mais resistência enfrentará. Nietzsche também dizia que a vida é uma luta constante entre os fracos e os fortes. Quem se torna forte demais precisa entender que, inevitavelmente, aqueles ao redor começarão a desejar sua queda. A estratégia de destruição da reputação é um dos métodos mais usados para boicotar quem cresce. Em muitos países da América Latina, há um fenômeno cultural que mistura inveja e ressentimento com o sucesso dos outros. Existe uma mentalidade comum de que quem enriquece ou cresce deve ter feito algo errado ou trapaceado de alguma forma.
Os socialistas acrescentaram ao termo vira-lata uma conotação moral, associando-o à baixa autoestima e atribuindo-lhe um peso ideológico. Dessa forma, a expressão passou a servir como um instrumento de manipulação, com o objetivo de desqualificar adversários e alcançar determinados resultados políticos. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche, essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. Essa distorção tornou-se um fenômeno recorrente no debate público brasileiro. Gostemos ou não, essa é uma realidade da vida política nacional. Você vê alguma chance de a gente superar esse crônico complexo de vira-latas que nós temos, que acaba afetando, parece que todas as dimensões da vida social e também dos ocupantes de cargos, tanto no governo quanto em órgãos internacionais. Seja muito bem-vindo, Paulo. O mais prudente, portanto, é compreender essa estratégia para não cair na armadilha do espantalho socialista. Uma elite com complexo de vira-lata, subordinada aos interesses dos outros e com pouco interesse nesse país. Nos vastos campos da história, há um espantalho que foi cuidadosamente construído para afastar certas ideias da coletividade. Mas este não era um espantalho qualquer, criado para afastar corvos. Ele foi meticulosamente elaborado para espantar pensadores. Seu criador, o Vaticano. Seu alvo, Friedrich Nietzsche. Sua função, tornar qualquer elogio à obra do filósofo alemão uma associação automática ao nazismo e ao fascismo. A estratégia é clássica: criar uma falsa representação do inimigo para que ele possa ser facilmente atacado. Principalmente desse ataque todo, eu comecei a ver as coisas que o PT fazia, e o Lula em especial, que eu nunca caí nessa história dele. Ele para mim, parece um vigarista. A maneira como ele gesticula e faz de bravo, de revoltado, e depois faz o contrário do que ele fala que vai fazer e tal. E eles têm essa falácia do espantalho de falar, bom, o Bolsonaro é fascista, nazista, homofóbico, racista, caramba e tal. E se você é bolsonarista, você é igual a ele. Isso é outra falácia. O Vaticano, sempre hábil na arte da narrativa, soube aproveitar o momento histórico pós-Segunda Guerra Mundial para confeccionar um espantalho que ligava Nietzsche às ideologias totalitárias do século XX. Assim, forjou-se uma distorção grosseira de sua obra Desejo de Potência, que foi montada postumamente por sua irmã, Elisabeth Förster Nietzsche e Peter Gast, com base em anotações do filósofo. O que era uma filosofia da autoafirmação individual foi transmutado pela narrativa vaticanista em um suposto manual do totalitarismo, e quem apoiasse Nietzsche ou suas obras tornar-se-ia, de imediato, associado a um defensor do nazismo e do fascismo. Nietzsche via o cristianismo como uma moral baseada no ressentimento e na negação da vida. Para ele, a figura do cristão típico era a de um ser enfraquecido, dominado pela culpa e pelo medo, incapaz de afirmar sua própria existência sem a necessidade de um além-mundo que justificasse seu sofrimento. O cristianismo, exaltando a humildade, a obediência e o sacrifício, serve como um instrumento de domesticação das massas, transformando o instinto de autopreservação em submissão e resignação. O truque do espantalho contra Nietzsche era simples. Sempre que alguém ousasse elogiar Nietzsche, bastava apontar para este espantalho e acusá-lo de simpatizante do nazismo ou fascismo. Qualquer um que falasse sobre o super-homem nietzscheano, sobre a rejeição dos valores morais decadentes do cristianismo, era imediatamente taxado de nazista ou fascista. A desonestidade dessa manobra nunca importou, pois a repetição incessante da mentira bastava para convertê-la em verdade popular. O socialismo no Brasil católico, assim como o cristianismo,
opera sobre os mesmos alicerces psicológicos. O socialista, um fraco, ressentido pela sua situação no capitalismo, se vê como vítima da sociedade e atribui sua condição não às suas próprias escolhas, possibilidades, talentos, oportunidades, sortes, azares, entre inúmeras outras variáveis incontroláveis e desconhecidas, mas a uma suposta injustiça estrutural. O ressentimento que o cristianismo direciona ao pecador e ao ímpio é o mesmo que o socialista projeta contra os ricos e bem-sucedidos. Ambos operam por meio da culpa. O cristão se culpa pelos pecados e busca a salvação na igreja. O socialista culpa os mais prósperos por sua miséria e busca redenção no Estado. A estratégia do socialismo ao longo da história tem sido semelhante à da Igreja Católica: enfraquecer o indivíduo para torná-lo dependente. O cristianismo católico prega a renúncia ao egoísmo e a submissão a uma ordem moral superior, da mesma forma que o socialismo prega a renúncia ao interesse próprio em nome de um bem maior coletivo para uma justiça social cósmica utópica. No fundo, ambos alimentam a mentalidade de rebanho, onde a força e a autonomia são vistas como ameaças à ordem que desejam manter ou estabelecer. 99% das pessoas estão defendendo ideias que são até bonitas, né? Ideias de direitos humanos, de clima, de igualdade, de fraternidade, mas não conseguem perceber a profundidade do jogo, onde o rótulo é bonito, mas ele atende a uma outra finalidade. É um golpe que se disfarça de boa intenção. Nietzsche chamava essa inversão de valores de moral dos fracos. Aquilo que antes era virtude, orgulho, força, conquista, foi transformado em pecado, enquanto a fraqueza, a passividade e a submissão foram elevadas à condição de virtudes supremas. Na visão de Nietzsche, as filosofias criadas por aqueles que ele considerava fracos terminavam propagando a mesma fraqueza. Era como se houvesse uma dinâmica de que a miséria adora a companhia. Aqueles que se sentem enfraquecidos, seja fisicamente ou emocionalmente, tendem a arrastar outros para essa visão limitada da vida. Uma forma de propagar essa fraqueza é usar a moralidade como arma. O socialismo, ao replicar essa lógica, nada mais faz do que perpetuar o mesmo mecanismo de dominação que o cristianismo do Vaticano implantou: exaltar a mediocridade coletiva para desacreditar a grandeza individual. Essa mesma tática de assassinato intelectual foi transplantada para o Brasil, onde encontrou solo fértil na mentalidade coletivista que permeia a cultura nacional corrompida pela tradição secular católica. Aqui uma variação do espantalho nietzschiano foi adaptada para desqualificar qualquer pessoa que ousasse elogiar o capitalismo dos Estados Unidos. Aos que cometem essa heresia moderna, é imposto o rótulo de complexo de vira-lata para associar a admiração pelo sucesso econômico americano à submissão colonial. No entanto, essa visão distorcida ignora o essencial. Reconhecer um modelo que funciona não é sinal de subserviência, mas de honestidade intelectual e pragmatismo. Valorizar modelos bem-sucedidos não implica em falta de autoestima, submissão ou desprezo pelo próprio país, mas sim um reconhecimento racional de que algumas nações fizeram melhores escolhas e colheram melhores resultados. Recusar-se a aprender com essas experiências sob a justificativa de um suposto orgulho nacional não passa de um disfarce para a acomodação e a resistência a mudanças contra os próprios interesses. A metáfora, longe de ser uma análise objetiva, é um espantalho útil somente aos interesses inconfessáveis dos socialistas, que buscam desviar o foco do verdadeiro problema: a incapacidade do Brasil de adotar políticas que promovam a liberdade econômica e a prosperidade. Os justiceiros sociais cósmicos católicos que dominam o discurso nacional se valem dessa estratégia para manter a mentalidade anticapitalista viva. Schopenhauer ensina o seguinte: para você destruir o seu opositor de forma mais rápida, você rotula ele. E naturalmente as pessoas vão acreditar naquilo ali, porque é muito mais fácil. As pessoas não querem pensar, mas elas querem ter opinião.
Da mesma forma que Nietzsche foi injustamente associado ao nazismo, para afastar qualquer simpatia por sua obra, qualquer brasileiro que olhe para os Estados Unidos como referência de prosperidade e liberdade econômica é imediatamente acusado de ser um subalterno do imperialismo ou um alienado cultural. Esse artifício de manipulação intelectual é um dos pilares que sustentam o atraso brasileiro. A armadilha do vira-lata tem a função de manter os opositores do estatismo na defensiva, distraindo-os com a necessidade de refutar acusações falaciosas, enquanto os socialistas católicos seguem avançando em seus interesses protegidos pelo discurso da justiça social e do suposto bem maior coletivo. Tanto a difamação de Nietzsche quanto o ataque aos liberais brasileiros seguem a mesma cartilha: construir um espantalho, ridicularizar o adversário e desqualificar qualquer argumento antes que ele sequer possa ser discutido. Esse é o método pelo qual o Vaticano e seus discípulos ideológicos dominam o imaginário coletivo há séculos, moldando narrativas convenientes para seus interesses. Dominar a arte de identificar falácias é um passo essencial para fortalecer o pensamento crítico e construir uma sociedade mais informada. Afinal, reconhecer a diferença entre um argumento lógico e uma falácia bem embalada pode ser a chave para evitar manipulações e garantir que nossas decisões sejam tomadas com base na razão, e não na ilusão. O verdadeiro desafio é desmantelar esse espantalho e mostrar que ele não passa de palha e trapos costurados para assustar incautos. A armadilha só funciona enquanto acreditarmos nela. Ainda mais perigosa do que a ignorância é a certeza falaciosa que aflige pessoas de todos os níveis educacionais e de QI no Brasil católico. Nós temos um país extremamente burro mesmo, burro, iletrado. 1 de cada 3 brasileiros não sabe interpretar um texto escrito. A gente tem a taxa de 30% de analfabetismo funcional. Brasileiros com mais de 15 anos de idade. A aprovação popular não é sinônimo de qualidade. O gosto das pessoas é uma coisa. O atestado de qualidade é algo objetivo que não está atrelado à aprovação popular. Você tem muita coisa que é muito ruim e é considerada maravilhosa porque você tem uma cultura de empobrecimento intelectual das pessoas. Pablo Vittar só faz sucesso no Brasil porque o Brasil é um país de pessoas imbecis. Em um mundo de seres humanos inevitavelmente falíveis, com pontos de vistas inevitavelmente distintos, a capacidade das pessoas corrigirem uma às outras é crucial para evitar o cometimento de erros fatalmente perigosos, como indivíduos ou como sociedade. Mas isso depende não somente de inteligência e cultura, mas de senso crítico e sanidade mental. Inteligência é diferente de sabedoria. Você pode ler muitos livros, você pode ser muito culto, mas você pode ser um fracassado. Existem muitos QIs elevados que fracassaram, porque não souberam aplicar o conhecimento acumulado. O maior perigo para o Brasil é a cultura contra a riqueza moldada pela filosofia social da Igreja Católica. Esse fenômeno abrange desde os setores mais simples da sociedade até o meio acadêmico, o mundo corporativo, a mídia e as instituições governamentais. Todos, consciente ou inconscientemente, seguem a filosofia social da Igreja Católica, que sustenta ideologias contrárias à riqueza sem respaldo em evidências empíricas, diferentemente das abordagens sociais e econômicas baseadas em fatos predominantes em países prósperos. Ser rico, tiro não, é pecado. Mateus, capítulo 19. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muitos intelectuais parecem partir do pressuposto de que a moral católica, por si só, é suficiente para legitimar suas concepções sobre uma ampla gama de temas, muitas vezes ultrapassando os limites de suas próprias realizações, que os fazem negar o contraditório sem reflexão. Agora, para a gente se salvar do capitalismo, a gente tem que redistribuir.
riqueza. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora. Enquanto os socialistas do Brasil católico se apoiam em dogmas de natureza metafísica, os liberais e os intelectuais dos países não católicos fundamentam suas ideias em fatos do mundo físico, reconhecendo a racionalidade das causas e consequências. Em razão disso, são associados ao espantalho do capitalista egoísta malvado. Quando eu cheguei lá na Coreia, eu cheguei à noite lá na Coreia. E eu, indo de táxi pro centro, eu via um monte de luzes vermelhas pela cidade toda. Aí eu perguntei pro coreano, eu disse, o que é essa monte de luz vermelha? Eles são igrejas anglicanas. E aqui se prega a riqueza, o trabalho. Quanto mais a pessoa fica rica, mais dádiva de Deus recebe. Eu disse, pô, é engraçado, né? Lá no Brasil é o contrário. É mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Deixar de ser guiado pela filosofia baseada na realidade para ser guiado pela filosofia social da Igreja Católica é como aceitar correr na direção de um precipício. As certezas dogmáticas católicas sempre levaram à intolerância e grandes catástrofes. A continuação e o aumento dessas práticas no século XXI não é de forma alguma um sinal de esperança. Não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. No século XVIII, Edmund Burke fez uma distinção fundamental entre seus ideais e a política. Ele disse, preservando meus princípios inabaláveis, reservo minha atividade para esforços racionais. Em outras palavras, ter ideais elevados não implica poder levar o idealismo ao extremo e tentar impor esses ideais a todo custo e alheio à realidade e a todos os perigos. A criação das ditaduras totalitárias do século XX basearam-se na busca por ideais elevados a todo custo, baseados em objetivos igualitários com os mais elevados princípios morais. Aí você fala, não, mas tá fazendo maldade aqui, não, mas é para um bem maior. É o bem maior. Foi assim que os alemães fizeram um monte de besteira, foi assim que, né, as tiranias sempre surgiram com um bem maior, né? Friedrich Hayek argumentou que o tipo de mundo idealizado pelos defensores da justiça social cósmica, um mundo em que todos têm chances iguais de serem bem-sucedidos em todos os esforços, não é apenas inatingível, mas que sua defesa fervorosa, além de fútil, comumente esconde o oposto do que os defensores estão falaciosamente destacando. Em outras palavras, as diferenças entre as boas intenções dos socialistas, em seus espantalhos, e seus opositores, não estão limitadas fundamentalmente a crenças diferentes sobre as circunstâncias e as suposições a respeito da causalidade e suas consequências. Há algo de psicológico secreto e inconfessável, comumente associado à personalidade dissocial, com ou sem traços de grandiosidade patológica. É o que nós chamamos de falta de empatia. Ele não consegue se perceber igual ao outro, portanto não vai se colocar no lugar do outro. Em função dessa incapacidade, né, de ter empatia, vem todo um comportamento sequelar a isso, consequente a isso. Normalmente ele não se sente culpado, né? Vai sentir prazer em ver o outro sofrer e sem nenhum sentimento de culpa. Como Dostoiévski ensina em sua obra Crime e Castigo, o homem consciente de suas ações sofre ao reconhecer os males que cometeu. Esse sofrimento equivale a um castigo que contribui a impedir a repetição do erro. No entanto, essa lógica não se aplica aos indivíduos com personalidade dissocial, pois lhes falta uma empatia genuína. A retórica da benevolência e do bem comum, expressa em discursos de justiça social, pode facilmente servir como cortina de fumaça para ocultar o verdadeiro objetivo de atacar o mérito individual e a riqueza. Essa manipulação é muito facilitada pela corrupção cultural contra a riqueza muito arraigada no Brasil.
resultado da influência secular da tradição católica contra a prosperidade. Desde que o Vaticano inaugurou a metáfora do espantalho contra Nietzsche, distorcendo sua filosofia como apologia da barbárie para evitar enfrentar suas críticas ao cristianismo, os socialistas adotaram essa praga ideológica como estratégia. O espantalho opera de forma simples. Em vez de enfrentar a ideia real, constrói-se uma caricatura grotesca e repulsiva dela, impondo uma versão distorcida que substitui a verdade pela falsidade na mente daqueles que não estão dispostos a pensar criticamente ou questionar além dos rótulos impostos. Qual é o caminho mais rápido para a gente chegar de um ponto até o outro? É meio óbvio que é uma reta, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e foi! De longe, Berê. Rapaz do céu! Deu pra ver que não é tão intuitivo assim, não é óbvio, mas... Foi assim que se consolidou a falácia de que todo ateu é comunista. A simples recusa da crença divina virou sinônimo de conluio com regimes totalitários, ignorando que o ateísmo também pode fundamentar o individualismo e a liberdade de pensamento. Da mesma forma, qualquer um que defenda a livre iniciativa e a redução do Estado logo se vê rotulado como extremista de direita, como se a defesa da propriedade privada e da liberdade econômica implicasse simpatia por regimes autoritários e a defesa exclusiva dos mais ricos. Eu fui candidato agora nas eleições porque eu tinha consciência que a única chance de derrotar o fascismo era eu. O espantalho do genocida serve para desqualificar qualquer pessoa que questione políticas sanitárias oficiais, independentemente de dados concretos. Os rótulos de ideólogo e negacionista tornaram-se porretes para silenciar debates. Quem ousa questionar estatísticas duvidosas ou narrativas hegemônicas é rapidamente taxado de inimigo da verdade ou utópico, afastando qualquer análise crítica e empirismo. Em vez de rebater um argumento com fatos e lógica, a pessoa ataca a credibilidade, o caráter ou as circunstâncias pessoais do oponente, desviando completamente o foco da discussão. Nosso cérebro tem uma tendência natural a confiar em pessoas, não apenas em ideias. Isso vem de um mecanismo evolucionário. Durante grande parte da história humana, nossa sobrevivência dependia de reconhecer quem era confiável dentro de pequenos grupos sociais. Assim, quando vemos um argumento vindo de alguém que foi desacreditado socialmente, nossa primeira reação é rejeitá-lo sem avaliar seu conteúdo. Estudos de psicologia social mostram que ataques à reputação geram um efeito de halo negativo. Se uma pessoa foi associada a algo ruim, automaticamente tendemos a ver tudo o que ela diz como suspeito. Isso acontece até quando os fatos não têm relação com o argumento em questão. O espantalho de Jesus Cristo é um dos artifícios mais utilizados pelos socialistas do Brasil católico. Ele serve tanto para manipular os fiéis, associando-se à sua crença na figura de Cristo, quanto para imputar aos opositores valores opostos aos que defendem. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. Ao longo da história, os socialistas souberam explorar a imagem deturpada de Jesus Cristo, moldada pela Igreja Católica, para fortalecer seu discurso progressista, associando a sua figura à defesa do igualitarismo forçado e do coletivismo estatal, buscando legitimar seu projeto de engenharia social. O progressismo nada mais é do que a roupagem moderna desse estratagema, um conceito fluido que, sob o pretexto de justiça social cósmica católica, justifica o aumento do poder estatal e a erosão da liberdade individual. Assim, a doutrina cristã
originalmente judaica, centrada na responsabilidade pessoal e na caridade voluntária, foi instrumentalizada pelos interesses políticos da Igreja Católica para promover políticas coercitivas e de redistribuição compulsória de riqueza. Para aqueles influenciados pela filosofia social da Igreja Católica, o controle estatal surge como a solução plausível para todos os problemas. O termo progressista nada mais é do que um rótulo elástico que mascara o verdadeiro objetivo: a imposição do autoritarismo. Qualquer resistência é ridicularizada e taxada de reacionária, enquanto a liberdade individual remanescente é atacada. No Brasil católico, poucos percebem essa dinâmica. A prova disso está nos resultados eleitorais, nos quais políticos progressistas, inimigos do mérito e defensores ferrenhos do controle estatal, são eleitos com mais facilidade que seus opositores. Seus eleitores, conscientes ou não das consequências de seu apoio à ampliação do intervencionismo estatal, contribuem para a perpetuação da corrupção cultural católica que se opõe à riqueza. Os críticos do progressismo frequentemente atacam seus sintomas, sem atingir sua raiz: a cultura coletivista e anticapitalista promovida pela filosofia social da Igreja Católica, que oculta um ódio sistemático à prosperidade privada e à livre iniciativa, utilizando-se da retórica do bem comum para desmantelar o individualismo. Combater apenas manifestações superficiais do problema é inútil. É fundamental compreender a origem do progressismo no Brasil católico e os mecanismos psicológicos que o sustentam. Os progressistas baseiam-se, conscientes ou não, na falácia católica da igualdade como virtude absoluta e da desigualdade como origem de todos os males. Em vez de se envergonharem de suas políticas anti-empreendedorismo, orgulham-se delas. Enxergam os ricos como inimigos públicos, tal como os monarcas do passado viam as riquezas que não lhes pertenciam. Os progressistas propõem leis que dificultam a acumulação de capital e as melhorias que dela derivam. São exemplos emblemáticos disso o regime tributário universal, a progressividade na tributação da renda e patrimônio e a tributação de herança. O tributo sobre herança, sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. A proposta que está tramitando, não há nenhuma providência de tributação mais progressiva sobre os grandes patrimônios e as rendas, que é o mais grave defeito do modelo tributário brasileiro. Ou lucros e dividendos empresariais. Eu não estou falando de cobrar da empresa trabalhando e produzindo, não. O lucro que sai da empresa para o bolso do empresário, eu vou cobrar. Como eu, de profunda formação cristã, compreendo. A Constituição de 1824, no Brasil, obrigou que o povo brasileiro fosse católico. Esse modelo representa um afastamento radical das práticas que levaram as nações mais desenvolvidas à prosperidade. Dessa forma, o progressismo mina a motivação para o lucro e desconsidera seu papel essencial na economia, no equilíbrio entre oferta e demanda e na inovação tecnológica. Suas propostas equivalem às restrições impostas pelas guildas medievais, sufocando o desenvolvimento econômico. Estou em Singapura, um dos lugares com IDH maior do mundo, em primeiro lugar, na Ásia. O lugar onde tem mais milionários concentrados no mundo. Vi uma pesquisa recente aqui, diz que a cada 6 pessoas temos um milionário. A diferença, talvez um dos maiores segredos dessa ilha, é ter menor índice de corrupção e os impostos mais baixos. Exatamente o contrário dos países governados pela esquerda. Se as ideias progressistas fossem implementadas sem resistência, a sociedade se veria subordinada inteiramente ao Estado, perdendo autonomia sobre suas vidas. O indivíduo seria reduzido a uma peça em uma engrenagem estatal sem liberdade para expressar suas opiniões ou conduzir sua vida conforme seus próprios valores. Enquanto exaltam o fracassado modelo venezuelano e cubano como exemplos de democracia,
Os progressistas rejeitam qualquer tentativa de coexistência entre seus ideais e o livre mercado. É ditadura ou não? Não é uma ditadura. Eu sou cristão. Sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa. Tenho uma formação cristã na minha família, dos meus pais. Tenho minha fé. Na prática, não há possibilidade de conciliação entre essas visões opostas. Além de empobrecer a população, as ideias progressistas desintegram a cooperação social. Seus defensores idealizam mundos distintos, regidos por princípios completamente alheios à realidade, e os descrevem com palavras cujos significados variam conforme suas estruturas de pensamento e interesses inconfessáveis. Essas concepções progressistas são fantasiosas e desconectadas dos fatos, servindo apenas para causar prejuízos e justificar a perseguição àqueles cuja prosperidade ou aparente melhor adaptação ao capitalismo despertam inveja. Ontem, o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, falou sobre a depredação. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer para você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Eles danificaram espaços que estão disponíveis para o público, espaços culturais como a galeria, teatro, que aqui nós recebemos uma programação extensa, com espetáculos, com shows, com exposições totalmente gratuitas para o público. É preciso estar ciente dos perigos que residem nos argumentos de pessoas cujas atitudes e os vocabulários divergem de maneira muito fundamental. Uma melhor e prudente análise dos fatos se faz necessária. Não se deve deixar de procurar entender a causa para aceitar facilmente um culpado. É preciso considerar que os poderes conferidos para os motivos mais belos podem ser usados para os piores propósitos. E, além de certo ponto, alguns poderes conferidos não podem ser retirados facilmente. Ao que se refere ao espantalho do complexo de vira-lata, reconhecer os acertos de um país é um exercício de humildade intelectual e pragmatismo, algo que qualquer nação pode fazer sem perder sua identidade ou soberania. Admirar aspectos positivos em outra pessoa ou cultura não é sinal de autodepreciação, mas sim uma postura racional desenvolvimentista de capacidade crítica e aprendizado. Afinal, países como Coreia do Sul, Singapura, China, Hong Kong e ex-países comunistas da União Soviética, entre outros, também buscaram inspiração em modelos econômicos externos para se desenvolver, sem que isso significasse uma renúncia à sua identidade nacional. Liberais que elogiam os Estados Unidos o fazem com base em princípios como a defesa da liberdade individual, do Estado de Direito e da economia de mercado, e não por uma suposta idolatria cega. O verdadeiro complexo de vira-latas pode estar no próprio acusador. Ao rotular qualquer assunto, apartando-o da realidade, essa postura pode representar um sintoma que, ironicamente, reforça estereótipos de insegurança, submissão, atraso e isolamento. Se o senhor é vegano e usa produto chinês, o senhor está prejudicando mais o planeta se o comesse 1 quilo de carne por dia. É isso. A China dobrou a quantidade de usinas a carvão depois da guerra da Ucrânia. Dobrou. Emitiu licença para a operação de usinas a carvão que dobrou o número de usinas. E a China foi homenageada neste plenário com o representante do Conselho chinês sentado aqui. E eu não vi cobrarem da China responsabilidade com o meio ambiente. E eles querem que os brasileiros e os pecuaristas e o pequeno agricultor paguem a conta dos aliados dele mundo afora. São capachos da ditadura chinesa. Capachos. Só existem para legitimar ditaduras. É só para isso que a esquerda serve. E assim, a fábrica de espantalhos segue operando, substituindo o pensamento crítico pela condenação automática, garantindo que ninguém precise debater ideias, apenas demonizar os adversários. Quando não existe competência, crie uma distração. Quanto maior for o seu problema, o que você deveria estar resolvendo e não consegue, maior tem que ser o seu show. 1513, Nicolau Maquiavel. Para manter o poder, o governante precisa controlar a percepção da população e desviar o foco das suas falhas com atos que pareçam grandes e necessários.
A arte da guerra, que quando se está em desvantagem, a melhor estratégia é confundir, distrair o inimigo, criando movimentos falsos para esconder a sua fraqueza. Cria-se uma distração que gere emoção, indignação, raiva, aquela sensação de justiça instantânea. Se funciona, foi assim nas crucificações, nos apedrejamentos, nas fogueiras, nos enforcamentos. E o mais curioso, os verdadeiros e grandes traidores da história sempre foram os que defendiam e ofereciam o espetáculo. E a população só percebeu isso quando já era tarde demais. A difamação nas redes sociais, ou melhor, na nova praça pública, nunca foi sobre justiça. Foi e continua sendo sobre um show. Sobre atuar, sobre manipular a opinião de quem curte, comenta e aplaude, protegendo quem não quer ser questionado e só deseja ser reeleito. Essa lógica é antiga. Quando não existe competência e proposta, cria-se a distração para manipular a população. E no fim, a pergunta que fica: entendeu agora ou vai continuar curtindo crucificações em praça pública? Quanto maior e mais encenado o show, maior a incompetência. Para eliminar a integralidade e a paridade nas aposentadorias e pensões da Previdência Social do servidor público, foram criados inúmeros artifícios retóricos, incluindo frases de efeito e falácias, com o propósito de desmoralizar a categoria. A realidade do servidor e do serviço público foi distorcida para desviar a atenção das verdadeiras causas dos problemas fiscais do Estado e justificar medidas restritivas. Alguns exemplos incluem: o servidor público é um marajá. Popularizado nos anos 90, essa expressão sugere que servidores possuem privilégios desproporcionais, ignorando as desigualdades dentro do funcionalismo. O funcionalismo é um peso para o contribuinte. O argumento de que servidores não produzem riqueza e apenas consomem impostos, ocultando o papel essencial dos serviços prestados. A previdência do servidor é um buraco sem fundo. Frase usada para criar a ideia de que os déficits previdenciários decorrem exclusivamente dos benefícios dos servidores, sem considerar fatores como ineficiência de gastos, desvio de recursos em corrupção e renúncias fiscais. Servidor se aposenta cedo e ganha mais do que na ativa. Generalização que ignora as regras de idade mínima, pedágios e contribuições impostas desde as reformas anteriores. No setor privado não existe estabilidade. Por que no público deveria existir? Comparação descontextualizada que ignora a função da estabilidade na proteção contra interferências políticas e corrupção. O funcionalismo só quer manter seus privilégios. Estratégia retórica que desconsidera que os servidores contribuem para a Previdência e tiveram regras endurecidas ao longo das décadas. É preciso cortar privilégios para equilibrar as contas. Expressão genérica que mascara a real motivação da reforma. Redução de custos à custa de servidores, enquanto outros setores do gasto público seguem intocados. Todos esses aforismos cumprem o papel de rotular para desviar a atenção de verdades mais complexas, como a má gestão dos recursos públicos e a falta de reformas que eliminem distorções reais dentro da máquina estatal. Agora olha essa daqui, ó. Ex-governadores do Paraná vão voltar a receber uma aposentadoria vitalícia. A decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal reviu um entendimento anterior da própria corte, que tinha suspendido os pagamentos em 2020 por considerar o benefício inconstitucional. A decisão pode abrir precedente para outros estados. Pá! A essa altura da noite, um tapa na cara bem dado e de mão aberta, não foi não? O termo bancada da bala é um exemplo clássico da falácia do espantalho, onde adversários políticos constroem uma versão distorcida e caricatural da posição que desejam atacar. Socialistas e progressistas do Brasil católico utilizam essa expressão para desqualificar parlamentares e figuras públicas que defendem uma política de segurança mais rígida, incluindo o direito à posse e ao porte de armas, penas mais severas para criminosos e maior liberdade de ação para as forças policiais. A metáfora do espantalho é evidente porque essa denominação reduz a discussão a um estereótipo grotesco,
sugerindo que os defensores da segurança pública seriam apenas entusiastas da violência e do armamento desenfreado. Essa simplificação ignora o verdadeiro cerne do debate, que gira em torno da proteção dos cidadãos, da eficácia das leis penais e do combate ao crime organizado. Ao criar esse espantalho, os críticos evitam enfrentar argumentos sólidos sobre a ineficiência de políticas excessivamente lenientes e desarmamentistas. Um belo trabalho dos policiais militares e policiais civis que prenderam 4 criminosos sequestradores. Tinha tudo para ser um sucesso a ocorrência, não fosse pelo fato de que tanto o promotor de justiça quanto o juiz de direito na audiência de custódia opinaram e optaram por liberar os 4 sequestradores. Só não liberaram os 4 porque um deles tinha um mandado de prisão em aberto, porque já era um criminoso reincidente, única e exclusivamente com base na versão de uma criminosa que alegou ter sido agredida pelos policiais. Vejam só vocês como é difícil ser policial no Brasil. 3 sequestradores de alta periculosidade foram postos em liberdade, sem nenhum exame de corpo de delito, sem nenhuma prova daquilo que ela falou. Em vez de responderem com dados e lógica, recorrem à desqualificação moral associando a defesa da ordem pública a um suposto extremismo emocional belicista. Esse estratagema retórico não apenas obscurece o debate, mas também desinforma a população, reforçando uma visão distorcida da realidade. No fundo, o uso do termo bancada da bala revela uma tentativa de inverter os papéis da violência. Aqueles que querem proteger a sociedade são pintados como violentos radicais, enquanto os que pregam a leniência com criminosos se posicionam como humanitários. Essa inversão não resiste à análise racional, mas cumpre seu propósito na arena política, onde, no Brasil católico, a manipulação das palavras frequentemente vale mais do que os fatos. A influência de uma cultura corrompida pela tradição católica transforma ataques ao mérito, ao individualismo e à riqueza em virtudes morais aos olhos da sociedade. Nos anos 80, o Panamá era liderado por um ditador vinculado com narcotráfico, violação de direitos humanos, praticamente padrão do que a gente está vendo hoje na Nicarágua, na Venezuela, em todos esses países aí. Então, o que aconteceu com o Noriega? Ele foi indiciado, recusou a ir para o julgamento, e aí o governo norte-americano começou a aplicar uma série de sanções em cima do presidente. O presidente não reagia, porque ele dependia mais do narcotráfico, de compra de ouro e uma série de coisas. E aí, eventualmente, falou assim, esse cara não vai sair, porque o narcotráfico está sustentando tudo aquilo lá. Vamos ter que mandar uma força-tarefa, mandar vir buscá-lo. E aí veio uma força que desembarcou nas praias lá do Panamá e adentrou a cidade do Panamá com blindados e tudo mais. E ele não tinha para onde escapar. E aonde que ele foi buscar refúgio? No Vaticano. Por que será no Vaticano? Alguns especulam que muito do dinheiro do narcotráfico estava lá no Banco do Vaticano. Não é possível registrar aqui um escrutínio de todas as falácias, sofismas e espantalhos criados pelos progressistas do Brasil católico. Eles estão permanentemente inovando e se superando no mau sentido. Então você vê que agora, não só os católicos, mas agora você tem a parte evangélica também sendo contaminada com uma parcela, tem uma nova narrativa do ponto de vista evangélico. Então você veja como é que eles funcionam. Então é isso, é esse perigo aí, são aqueles que se revestem daquilo que já aceitamos, dos ovelhas, mas no fundo são lobos. Então você vê isso está em todo lugar. Em resumo, o espantalho socialista, oculto no aparente, objetiva ignorar a verdade, a complexidade do debate e a defesa de valores universais que transcendem patriotismos. Expor questões ocultas no aparente, para fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico, é fundamental para provocar reflexões e inspirar mudanças positivas. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita, da religião política do Vaticano e da sua doutrina social arcaica. Se você chegou até este canal e ainda viu todo o vídeo, você não é um alienado. Busca saber mais e melhor e merece muito reconhecimento e respeito e poderá até colaborar inscrevendo-se no canal,
deixando o seu like para incentivar outros a conhecerem o conteúdo do canal e compartilhando este vídeo com seus contatos para ajudar a difundir este conhecimento. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.